Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, boa Olá, tarde. Tiago. Isto hoje é um tema um bocado mais barbudo. É o caos, o nada e o suficiente. Portanto, três abstrações, três conceitos, três tipos de categorias de experiência humana. Não sei, lançarei assim qualquer coisa do género. Mas lançaste muito bem, como se dizia antigamente. São experiências humanas. Acho que para mim faz muito sentido esta ideia do do caos sensorial como o ponto de origem da do nosso processo mental. Ah, Quando falaste do tema e, e depois trocámos aqui umas ideias, uma das coisas que veio à cabeça é então agora isso é muito patente, quando temos um carro novo e aquilo tem um caos de luzinhas novas e de mostradores e de uma série de coisas, e quem se senta ali no início fica um bocado deslumbrado com tanta informação, com tantos estímulos. E o que é que acontece na prática é que começamos a usá-lo, e progressivamente vamos focando a nossa atenção só nas informações que são úteis e vamos deixando em segundo plano as que não nos são tão úteis, só lhes prestaremos atenção se quisermos. E provavelmente no início da vida mental é assim que nós começamos, sentados ao volante de um ser cheio de luzinhas, cheio de informações. Ora, elas são informações táteis, auditivas, olfativas, visuais, todas a entrarem na nossa mente, no nosso cérebro. Vamos lá, vamos pelo órgão, então. Ahm, Todos ao mesmo tempo. Como é que se pode fazer algum sentido de um caos desses? Eu concebo aqui muito o caos, efetivamente, como uma origem, uma espécie de real lacaniano, para ser assim mais académico, e, sobretudo, o caos é sempre uma ordem, entre aspas, sempre existente, e que cá, nós, perante expostos a a esse caos, somos obrigados, entre aspas, a organizar essa percepção, esse conjunto de estímulos, em algo uh, que nos faça sentido. Nem sempre isto acontece. Portanto, e isso depois será uma coisa que falaremos ao longo do episódio. Mas eu diria que este caos traz muito consigo uma ausência de significado, mas também um caminho para o próprio significado. Portanto, não há caos sem ordem, e é por isso que eu liguei-o logo no sentido de existir uma intimidade com a própria ordem. Para mim, o nada é uma ameaça mental que surge perante a exposição a este caos. Portanto, o caos não traz organização, não traz significado, e isso, invariavelmente, produz aquilo que coloquialmente hoje em dia se chama a dor mental. E nós, perante essa dor mental, temos duas saídas. Ou evacuamos a dor mental e a ausência de significado perpetua, ou organizamos isso e construímos um objeto. Um objeto mental, talvez uma abstração, um conceito disso. Eu poria as coisas assim. Portanto, há aqui um caminho
do que não é mental para aquilo que pode ser mental. Eu Sendo diria, que, sendo que, não esquecendo, que se esta ausência de significado continua, invariavelmente temos o sintoma, temos o sofrimento, a frustração. Por exemplo, não é que também, concomitantemente, a ausência de significado fique sempre uma completa ausência de significado, senão não construíamos conhecimento, não é? Portanto, acho que essa ausência de significado pode-se ir tornando progressivamente num significado. Não é que passamos para um significado total logo, para uma compreensão total daquilo que vivenciamos, que experienciamos, que vimos, cheiramos, etc. sim, sim. Esse- é precisamente esse espaço para esperar pelo significado, que eu diria talvez num processo mental mais maduro, hum, estamos perfeitamente capazes, se calhar estamos capazes e estamos seguros que com grande probabilidade o significado chegará. Na realidade, nós não conseguimos atribuir significado. Vamos pôr estímulos para simplificar. A toda a constelação de estímulos com os quais nos confrontamos. Mas sabermos que, se calhar, numa fase inicial eu não consigo perceber bem aquilo, não consigo atribuir os significados, não consigo equiparar aquilo a nada que eu já conheço. ah, É só transitório. É até eu conseguir. O, do meu ponto de vista, o nada é de facto uma ameaça. Aliás, é muito engraçado porque havia aquela convicção na física de que a natureza era avessa ao vazio, ao nada. E ao aprofundar-se o conhecimento da física nuclear, perceber que a maior parte do universo é nada, é vazio. Se calhar não é. Se calhar nós não conhecemos é o que é que lá está. Ah, ah, Num passado mais remoto, no ar não existia nada. O ar era vazio. Um ar saudável é inodoro, é transparente, ou seja, não se vê, não se cheira, não se toca, portanto, não está lá nada. Hoje sabemos que está. Se calhar muito do vazio de hoje, e estou a falar em relação à física, não é? Muito do vazio de hoje, daqui por alguns tempos, na física deixará de ser, será mais bem compreendido. Pronto. Mas é realmente, em termos psíquicos, há ali um mostrengo, vou usar a expressão alentejana tradicional, um avejão, está lá o avejão, que é o nada. Olha, voltando à história interminável da semana passada, em que era o nada que estava a devorar tudo. No fundo, era a ausência de sentido que está a devorar tudo. É. É Falamos verdade. destes dois malandrecos. Tem o outro. Pois, o outro, eu acho que acaba por ser a saída mais tolerável, a saída mais otimizada perante o que o caos e o nada trazem consigo. Portanto, será a saída simbólica, por assim dizer. A saída em que consegui construir um caminho próprio, tolerável, perante a ameaça intolerável que existia e que traz consigo
uma saciedade mental, que pode tornar-se em algo que procure nova saciedade, mas que traz uma estabilização, diria eu. Não sei dizer mais que isto, mas acho que a palavra suficiente convoca consigo uma questão de potência. Eu pego muito na questão do espectro omnipotência e impotência. Portanto, começamos na omnipotência, deparamos-nos com a impotência, mas a solução é encontrar a potência. E a potência é uma potência suficiente. Não pode ser outra coisa que não isso. Pelo menos desta maneira como estamos aqui a conceber, acho eu. Mas por aí assim. E diria outra coisa ainda para complementar um pouco o que tu disseste. Ao início existe caos e nós não temos a capacidade de transformar este caos em alguma coisa que faça sentido. Portanto, a tarefa de trazer ordem ao caos primordial está entregue, tradicionalmente, ao cuidador, à mãe. A mãe é quem faz a atribuição do sentido inerente ao caos. Claro que quando a mãe não aparece num tempo suficiente, num tempo tolerável para o bebé é exposto a este nada, a este vazio, a esta ausência de significado, mas não consegue fazer nada com ele, porque ainda não tem uma função de legendagem, de atribuição de sentido, de passar, por assim dizer, da desintegração para a integração, utilizando aqui uma terminologia mais psicanalítica. Hum. Se bem que este suficiente também traz consigo outra coisa, seguindo esta ordem de desintegração e integração. Acho que o suficiente também traz consigo uma certa capacidade, uma certa, como é que eu ia dizer? Necessidade, não é necessidade, mas uma. Convoca no sujeito uma capacidade de tolerar o afeto depressivo. Portanto, para atingir a suficiência é preciso ter depressibilidade. E eu aqui compliquei muito a questão, eu sei, Uhum. mas o suficiente tem uma relação, por assim dizer, com a posição depressiva. Não sei se me podes depois ajudar a digerir isto um bocadinho mais, mas o suficiente, vamos lá ver, pode ser mais, podia ser menos, mas a mente humana tem um lado que é eu quero sempre mais. Portanto, e há ali um. A mente humana é naturalmente neoliberal. Poxa, baby, se quisermos ir por aí, é verdade. Portanto, Neoliberais são naturalmente primitivos, pronto. pronto, É já está, a patada verdade. do dia já foi entregue. Mas eu uso outra metáfora, que é a sustentabilidade. O suficiente é o sustentável. Uhum. Uh, eu costumo dar muito esta metáfora nos processos terapêuticos, que é o objetivo com a suficiência é nós conseguirmos criar uma sustentabilidade. Porque, por exemplo, a capacidade que o sujeito traz normalmente está muito talvez em situações mais ou menos favoráveis, está muito ligado a combustíveis fósseis, que se esgotam, que são caros, que obrigam o sujeito a ir à bomba a abastecer-se. Com a terapia, eu acho que se pode implementar ou ir implementando uma sustentabilidade. Portanto, vamos instalando painéis solares, vamos tentar usar os recursos que a natureza nos dá. Portanto, Certo. olhar para outros sítios que antes não se olhava. Implementar uma nova tecnologia, uma nova técnica que permita ao sujeito não ir à bomba, não depender de combustíveis fósseis. Portanto, os combustíveis fósseis trazem consigo uma dependência. É verdade que com os painéis solares também existem dias mais cinzentos, mas existem dias de sol. Portanto, E repara,
Se calhar nós não conseguimos deixar de utilizar combustíveis fósseis, mas se utilizarmos mais painéis solares, se utilizarmos mais vamos pôr, fontes renováveis, seja quais forem, se isso é uma coisa que normalmente os nossos amigos neoliberais, ai que malandro que eu estou hoje, os nossos amigos neoliberais não gostam nada da conversa, que é se nós formos mais parcimoniosos na utilização de energia, se calhar podermos utilizar menos combustíveis fósseis. E se usarmos quantidades suficientemente pequenas de combustíveis fósseis, não prejudicamos de forma significativa o nosso ambiente. Até porque a Mãe Terra tem uma quantidade limitada de capacidade de se regenerar. Não é? Ou seja, nós produzimos CO2, quer queiramos, quer não, enquanto estamos vivos, e mesmo durante alguns anos depois de morrermos, continuamos a produzir CO2. Quer queiramos, quer não. Faz parte da condição de estar vivo, naquilo que nós consideramos ser vivo. Não é? Agora, podemos produzir uma quantidade de CO2 que outros seres vivos que vivem à nossa volta usam para converter em oxigênio. E então o CO2 que nós produzimos não é relevante. Bom, só para fechar a alegoria, mas que é um tema que muito me agrada e preocupa, que é este da macrocefalização das povoações, das grandes metrópoles, né? Numa pequena aldeia, os dejetos humanos são facilmente degradados pelo ambiente que os circunda. As plantinhas até agradecem que o pessoal vá lá deitar os seus dejetos à mata, utilizam esses dejetos como fonte de matéria orgânica, etc. Epá, mas se nós juntarmos 10 milhões de pessoas na mesma cidade, todos ao pé uns dos outros, 10 milhões de pessoas produzem quantidade, uma série de toneladas de dejetos por dia, que não há ambiente nenhum que num determinado ponto consiga levar com muitas toneladas, muitas mesmo. Quem quiser que faça as contas, mas são muitas toneladas por dia de dejetos humanos. Eu não estou a falar de lixo, estou a falar de dejetos orgânicos, de defecação. Portanto, se isso tudo estiver no mesmo sítio, naquele sítio, a mãe natureza não consegue dar conta do assunto. Uhum. Agora, estou aqui a divagar porque que o ambiente é suficientemente poderoso para nos reciclar se nós não formos caoticamente muitos. E já agora, estás a falar mal da mãe, tem sempre que haver uma pedrada para a mãe. Eu acho que os psicanalistas não gostam das mães deles, assim desse género. Era uma piada. Mas obviamente, quando me falaste do suficiente, vem-me à cabeça a ideia da mãe suficientemente boa do Donald Winnicott. Ah, e eu acho, não sou um académico, mas tenho um bocado a ideia que antes de Winnicott havia muito o conceito da mãe boa e da mãe má. No fundo, a mãe omnipotentemente boa ou a mãe impotentemente boa. Ah, ambas inatingíveis. Sobretudo, a mãe omnipotentemente boa, a mãe perfeita, é inatingível. Mas, efetivamente, o bebê não precisa de uma mãe eh, omnipotentemente boa. Precisa de uma mãe suficientemente boa. Já agora, a título informativo, a ideia de suficientemente boa do Winnicott junta também um, um outro conceito que é importante. É suficientemente boa para aquele bebê em particular. Chamando ao tema que
nem todos os bebés têm as mesmas necessidades. Uh, e a mãe é suficientemente boa para aquele bebê. Talvez não seja para o outro, mas para aquele é, ou não. Mas só o saltinho, para mim, é uma forma de equacionar o problema de, da qual eu gosto bastante, que é este saltar. Eu estou a imaginar o indivíduo com um pé de um lado, saltando com um pé para um lado, um pé para o outro, entre a omnipotência, ou seja, a busca, de um estado perfeito, e o, o medo, a ameaça de um estado totalmente imperfeito. Este saltitar entre um lado e um outro, como se entre eles não existisse nada. Entre eles existe um abismo, e para mim, esse abismo é que é o nada. Uhum. É o sítio, ou eu sou perfeito, ou eu sou totalmente imperfeito, e se não for uma coisa ou outra, e eu almejo sempre ser perfeito, então não sou nada, não tenho valor. Lá escorreguei outra vez para o valor. Pois, interessante. Eu acho que o caos e o nada existem sempre. Portanto, são coisas, são invariantes, são constantes. O suficiente nem sempre pode existir. Portanto, o suficiente é a saída mais otimizada. Digamos, eu diria que qualquer terapia deve almejar a saída suficiente ou implementar a suficiência ou o suficiente, talvez. Porque se calhar dizer implementar a suficiência implica já será outra coisa, mas implementar o suficiente. O que é suficiente para aquele indivíduo? Porque muitas pessoas não trazem a noção do que é suficiente. As pessoas trazem a noção, muitas vezes, do que não é suficiente. Nada é suficiente ou. Ah, já viste o que é que disseste? O nada é suficiente. O nada é. Então, em que Uhum. é que ficamos? Né? Aí estamos efetivamente no caos da insatisfação. Hum, Tanto um caos que fica caos, uma insatisfação que fica insatisfação, e o sujeito, quando o caos fica caos, por assim dizer, há uma ausência de sentido, e em sentido estrito, vivemos com sintoma. Talvez de uma forma clínica seja esta a questão. O sintoma ou uma ausência de sintoma que configura um quadro psicopatológico, não é? Se é que tal coisa possa existir. hum, não sei. Ocorreu-me aqui mais uma alegoria, que é quando as pessoas começam a tentar estudar psicanálise, começam a tentar informar-se sobre psicanálise, e de repente encontram uma série de livros sobre o assunto e de filmes, e de obras de arte também sobre o assunto, uma infinidade de autores, um, eu ia dizer uma galáxia, mas não são várias, galáxias de conceitos que se interligam, nem sempre da mesma maneira, por várias formas. E no início, quem olha para a psicanálise fica deslumbrado.
Não há como não ficar. Ou assustado. Pois, mas é isso que o bebê fica no início da vida, face, não fosse o gajo passar a maior parte do tempo a dormir, porque um bebé saudável passa a maior parte do tempo a dormir, eh, era muito difícil processar coisas tão complicadas, tudo de uma vez. Isto é um bocadinho como o aluno quando entra para a psicanálise, eh, e olha para aquele caos e a ameaça de um vazio, que é ser considerado ignorante. Pois, impotente. Olha quantas vezes, pelo menos, eu vejo, assisto muitas pessoas que se queixam disso, que estão a fazer. Agora faz, eu acho que já os miúdos já têm que fazer logo uma tese para acabarem a escola primária, assim, coisa de género. Qualquer dia, o infantário, não saem do infantário enquanto não apresentarem uma tese. Mas pronto, hoje em dia faz teses para tudo. Não vou dizer graças brejeiras, brincando com a palavra. Hum, e quantas pessoas, na elaboração das suas teses de mestrado, doutoramento, licenciatura, seja o que for, hum, com trabalhos perfeitamente suficientes, mas não sentem que isso seja suficiente. E então sobreproduzem, e, e trabalham ali até a exaustão. Normalmente, quando procuram ajuda, é porque já estão exaustos. uh, Porque não lhes foi dito, porque não sabem como, porque se calhar foram infantilizados quando começaram a fazer, quando entraram no processo de elaboração da tese, foram postos na posição infantil, por um aparelho que ganha, não nos podemos esquecer, que é um aparelho que ganha muito dinheiro com essas teses, e que dá-lhe muito jeito que os mestrandos, os doutorandos, os outros todos, os futuros licenciados, uh, se sintam impreparados e incapazes de pensar. Portanto, aqui há um terceiro externo perverso que beneficia com esse estado de não omnisciência do, do, do formando, seja ele qual for. Mas, enfim, se calhar deixamos esse tema para outra altura, que eu acho que é um tema suculento também. É, há duas coisas que me chamaram a atenção. Depois estou a ouvir. Eu acho que há se calhar muito para dizer nesta questão de o sentir suficiente. Criar um sentimento de suficiente. Oh, uma frase do português corriqueiro, para quem é bacalhau basta. Quantas vezes na vida não é preciso martelar isto na cabeça das pessoas? É pá, para o que é, chega. Move em frente, anda em frente, siga. Não fique, no fundo, na posição deslumbrada do bebê paralisado em relação a uma autêntica enxurrada de estímulos nos quais ele não se consegue orientar. A sua orientação já é suficiente. É, eh, no entanto, não querendo para ser contraditório, eh, às vezes no mundo da psicoterapia, não sei se só da psicoterapia, da psiquiatria, e aqui é uma suspeita porque não é o meu mundo,
Ahm, Às vezes não se explora o suficiente. E aqui sei que estou a ser paradoxal. E um exemplo. Isto já é um exemplo que já falámos aqui, que é, não sei se podes dizer o mesmo na psiquiatria, mas eu tenho assistido e continuo a assistir e estou relativamente seguro, ou suficientemente seguro, que vou continuar a assistir isto, que é, quase tudo agora é déficit de atenção. Portanto, porque é que há muita atenção para a atenção? Como é que se consegue resumir, ou não é resumir, é diminuir a condição humana, o sofrimento humano, a própria psicopatologia, a atenção? O seu problema é déficit de atenção. E ficamos aqui. Ok, a atenção é uma parte. Continua-se e fala-se muito. E é o déficit de atenção. E as pessoas perdem-se nos estímulos. Ah, e todos os dias estão agarradas ao telemóvel. Nós já falámos isto na procrastinação. Não conseguem parar de ver vídeos. Não se conseguem concentrar nelas próprias. Mas o problema é mesmo uma questão de atenção, de processo cognitivo. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isto. Portanto, eu não sei até que ponto esta muita atenção para a atenção é em si uma grande insuficiência. Ou uma grande preguiça. E aqui já estou sempre malzinho. É cristamente mau. Ah, é assim, na medicina toda, na psiquiatria não, em nada é diferente, sempre houve modas. ah, e, a, e a- e a medicina está muito cheia de modas. E essas modas, se calhar sempre foram, mas hoje são de certeza. Não vou dizer se são mais, se não são menos, porque não estava lá há um século atrás. Mas são hoje, sem dúvida, muito mobilizadas por interesses económicos. E determinado tipo de patologias para as quais, por acaso, agora se descobriu um remédio maravilhoso, de repente aparecem nas parangonas dos jornais em todo lado, aparecem nas revistas, aparecem, são faladas, têm visibilidade, porque há empresas que ganham dinheiro com um remédio milagroso que cura os fungos entre os dedos dos pés. Fungos entre os dedos dos pés todos nós temos. Mas como agora apareceu um remédio maravilhoso que de facto cura os fungos entre. Eu disse cura, não cura. Mas diz que cura. Que diz que cura os fungos entre os dedos dos pés. Não se fala de outra coisa em lado nenhum a não ser de fungos nos dedos dos pés. E ainda por cima, depois, convidam-se uns influencers e uns cantores e tal para uma entrevista sobre fungos nos pés. E o cantor vem falar sobre os fungos nos dedos dos seus pés. E toda a gente ouve o cantor e olha para os seus próprios pés e vê que tem fungos. E vamos todos a correr comprar um medicamento maravilhoso que diz que acaba com os fungos entre os dedos dos pés. Essa é a minha opinião sobre a atenção. Pois, eu não digo que nada disto exista. Eu até, quem sou eu para dizer o contrário? Mas eu não creio que é o âmago da questão. Ah, o que é que existe por trás de uma distratibilidade, de uma perseguição de estímulos? Não é? Portanto, Da quantas. incapacidade de focar Pois, nos estímulos que quer. Mas isso, epá, aqui um disclaimer, eu não sou perito na matéria, mas a minha intuição é que efetivamente existe uma imaturidade neuronal, de facto. A
aquele cérebro não maturou. Provavelmente não maturou porque não teve os estímulos certos na altura certa. Pois. São as duas coisas importantes. É preciso tê-los e é preciso tê-los na altura certa. Uhum. E então aquele indivíduo continua a olhar para o mundo que o rodeia como um bebé olha no início da vida para o mundo que o rodeia. O bebé não é capaz de focar a atenção de forma sustentada nos estímulos que o rodeiam, porque está a ser assoberbado por todos eles. Progressivamente, observar bebés é muito engraçado ver isso, que é, eles começam a focar a atenção. Aos poucos, por períodos, começam a focar a atenção em determinadas coisas que lhes interessam. Não é? E quando estão a fazê-lo, que o fenómeno de focar a atenção, eu diria, mais uma vez, sem ser um perito na matéria, mas diria que o fenómeno de focar a atenção é muito mais um fenómeno de negligenciar todos os outros estímulos, uh, Escolher. hum? De escolher. E, sobretudo, conseguir anular os outros. Eu vou contar uma historinha que eu gosto sempre, e já agora aproveito para fazer honras a uma professora de Físico-Química que eu tive no nono ou décimo ano, creio que no nono ano. Uma senhora absolutamente encantadora, que devia de adorar o que ensinava e gostaria muito de ensinar. Um, e lembro-me dela, em especial, a explicação sobre as orbitais eletrónicas, uh, as orbitais dos eletrões, um, e ela explicava aquilo com uma paixão tal, confesso. Também na altura era miúdo com um pai de 15 anos e ela era uma mulher particularmente bonita. Também ajuda. E a minha imagem é que a sala podia cair toda. Podia entrar um pelotão de cavalaria dentro da sala, ou os meus colegas saírem todos da sala, que eu não dava por isso. Uh, uh, a minha atenção estava toda focada naquela pessoa, naquele conjunto de estímulos. Todos os outros eram negligenciados por mim. Isso eu acho que é uma capacidade que vai sendo construída, que efetivamente há um input neuronal através dos sensores periféricos, dos órgãos dos sentidos, há um input neuronal que não deixa de existir. Se nós formos algures lá ao nervo óptico medir potenciais, os sons que vêm lá de fora passam no nervo óptico. Só que quando chegam, se não estou em erro, ao tálamo, não sobem, porque não são importantes. Não sei se será a nível talâmico que essa barragem é feita, mas só ascendem àquela qualquer coisa que nós chamamos consciência os estímulos que nos são interessantes, que nos são importantes. Uh, Pronto, sei lá, se estiver lá fora, se me disserem que está lá fora um homem com uma faca para me matar, epá, podem perfeitamente dizer, mas enquanto ele entra e não entra, vais aqui ouvindo um pouco de Alves Redol. Eu não estou a ouvir nada do Alves Redol, como é óbvio, eu vou estar com atenção à fechadura da porta, não é? Porque isso é importante. Esses é, são esses estímulos que para mim são importantes. Portanto, eu tenho um déficit de atenção em relação ao Alves Redol. Tenho. Mas naquela situação, se calhar estiver calmo e descontraído, eu consigo prestar atenção. Se não houver ninguém com uma faca atrás de mim para me matar, consigo prestar atenção ao Alves Redol.
Bem, eu aí sinto-me tentado em lançar a piada seca que o neorrealismo de Alves Redol pode ser uma cura para o déficit de atenção. Enfim, Ou pode ser uma forma de angariarmos mais pacientes para o déficit de atenção, que se sentem perfeitamente melhorados quando conseguirem ler 5 páginas seguidas. E lá está, e aquele medicamento maravilhoso, afinal faz efeito, porque eu de antes não conseguia passar de meia página e agora já leio 5. Mas, ó, Tiago, não queria deixar, porque tocou aqui a campainha, quando falaste numa trindade, na realidade, e passa publicidade, hum, mas a campainha que tocou é que, mais uma vez, em psicanálise se fala de uma trindade, de uma trilogia, e eu não queria deixar de ficar de fora esta ideia, que é o quanto construtivo é quando entra o terceiro em cena. Passamos daquela relação a dois, do pensar a dois, ou é branco, ou é preto, ou é a mamã, ou sou eu, para um outro que entra em cena. Ah, ou é um caos, ou não é nada. E depois entra um terceiro em cena, que nos permite organizarmos. ah, eu lançaria aqui uma brincadeirinha que é, se calhar nós para termos um funcionamento mais saudável, ah, precisamos de sair desta coisa, deste estado binário, manicaísta, do bom, do mau, do grande e do pequeno, do muito e do pouco, para do podermos, omnipotente impotente. eh, para podermos aferir a verdadeira dimensão da coisa. Não é omnipotente, não é impotente, tem um determinado nível de potência. Porque enquanto eu buscar, pensar só, equacionar a realidade à minha volta com estas duas categorias, omnipotente, inatingível, ou impotente, vamos pôr para simplificar, nem funciona, eu não consigo medir a potência. Eu não reconheço a existência de poder. E, e quantas vezes as pessoas não se nos queixam de se sentirem impotentes para não serem capazes de, eu isso não consigo fazer. Pois, fica impotente. Porque os estímulos são assustadores. Uhum. São avassaladores. Só para os, para os psicanalistas, a chegada do terceiro está muito associado de origem ao complexo de Édipo. Uhum. Isto para aquelas pessoas que são de fora da área e quando ouvem falar de complexo de Édipo vão ver a Wikipédia e quando veem o mito de Édipo na mitologia grega sentem-se na obrigação de matar o pai e ir para a cama com a mãe. Calma, na psicanálise o complexo de Édipo é muito mais simbólico, ou melhor, é muito mais simbólico, quer dizer, ele é sempre simbólico, mas tem muito mais significados do que meramente a rivalidade entre o pai e a mãe, o bebê, enfim, aquela telenovela mexicana, a três. Pois é. Estava a pensar aqui um pouco no percurso que fizemos de caos, que é tudo, a ausência de sentido,
do nada que aparece na construção desse sentido, como dor mental, pelo menos como eu descrevi, e depois atingir a suficiência. Suficiência, já estou eu a cair no erro. O suficiente. Eu estou aqui a querer separar muito suficiência de suficiente. Uhum, uhum. E depois entrou muito aqui a atenção. Não podem dizer que a gente não fala de atenção, hã? Até entramos no tema da moda. Ah, mas sim, eu acho que o suficiente traz consigo aqui muito um produto daquilo que foi a minha atenção, daquilo que foi a minha escolha. Ah, e eu acho que é aí que se criam as verdadeiras abstrações, ou os verdadeiros conceitos, ou objetos mentais do indivíduo, da pessoa. E daquele indivíduo em particular. Isso. Ora, eu há bocado divergi um bocado para as teses de mestrado, teses de doutoramento, aquelas coisas todas, em que as pessoas se sentem impotentes para escrever aquela porcaria que têm que escrever para conseguirem aquele ritual iniciático. Volto a frisar, um ritual iniciático que custa vários milhares de euros. Hein? Um, um ritual iniciático custa à volta de 6 meses de ordenado médio nacional. Assim talvez seja melhor para as pessoas terem ideia. Uh, mas as pessoas sentem-se impotentes para ultrapassar aquele ritual iniciático e muitas vezes sentem-se remetidas para um sentimento de falhanço e de total incapacidade. Deprimem-se, os que forem mais saudáveis. Um, quando na realidade, ser, se calhar nem todas as pessoas têm capacidade mental e intelectual para aquele tipo de tarefa. Também pode ser uma forma de olhar para a questão. Nem toda a gente é capaz de escrever, quer dizer, toda a gente é capaz de escrever uma tese de mestrado ou doutoramento, que ela depois tenha condições para ser aceite pelo mundo académico como válida, é outra questão. Isso Pois. até eu sou capaz de escrever. Que a academia diga que ela serve para alguma coisa, bom, Pois é. Bem, marteladas. nada. Nada. Ficaste no nada. Não, há um caos delas. Vá lá, ajuda-me a encontrar a suficiência. Vai. Eu vou arriscar duas. E quando digo arriscar, vou-me aventurar no caos. E lembrei-me, de um filme que já falei aqui e disse que ia falar dele, que é o Lost Highway, A Estrada Perdida do David Lynch. Hum, E é um filme que eu escolhi para aqui porque ah, dá-nos. Eu acho que não vou entrar pelo enredo, vou dizer um bocado o que acontece em termos psíquicos com este filme. Ah, e não haverá spoilers, então, até. É uma maravilha, encaixa. Este filme apresenta-nos muito, faz-nos, se calhar, um pouco o percurso inverso tradicional. É natural, por exemplo, que os filmes tragam muito um enredo de. Ao início não se percebe muito o que se está a passar, depois vai-se percebendo e desenrola-se o mistério, percebe-se. Este faz o contrário. Começa por dar algo aparentemente integrado, coeso, e depois damos por nós empurrados para um mundo completamente desorganizado, em que aquilo que é impossível acontece. Portanto, somos empurrados para uma desintegração muito grande. E acho que é muita beleza deste filme e também da própria cinematografia deste realizador. Uh, no entanto, uh, este filme
e isto é uma interpretação minha, retrata muito a história de um homem impotente, em que ele, impotente, que sucumbe, por assim dizer, à sua doença mental, assassina a sua esposa brutalmente, é condenado à pena de morte, mas transforma-se literalmente noutro homem. Eu disse que não ia falar do enredo, mas estou a falar. Uh, Transforma-se literalmente noutro homem dentro da prisão. E por acaso é muito engraçado que deu origem a este filme. O David Lynch baseou-se muito na história do O.J. Simpson. Hum. E que ele diz que lhe fazia muita impressão ter existido todo aquele aparato de- do O.J. Simpson de ser, ir a julgamento, eh, de ser acusado de matar a esposa, foi a esposa? Acho que sim. Não. Pronto. E depois continuar a vida dele como se nada fosse, de ir jogar golfe, etc. Portanto, ele vai buscar muito aqui o conceito de fuga psicológica, de não enfrentar o horror do ato. Eh, É uma forma para dizer que não se atinge aqui o suficiente. Enfim, é um filme complicado de ver, difícil de digerir. Pois, força, Já força. agora, sabes, em relação ao David Lynch, para mim é um autor, é um realizador muito importante, porque eu gosto muito dos filmes do David Lynch quando os vejo. Gosto muito quando nos explicam e gosto ainda mais quando os compreendo. Muito bem. Olha, pois eu posso dizer que efetivamente quando vi este filme que referenciei pela primeira vez, não percebi nada, mas esse não perceber nada não me retirou a curiosidade de eu querer um dia perceber à minha maneira. Se bem que eu acho que há elementos invariantes, não é? Interpretativos, não sei, eh, mitológicos, universais, que permitem encontrar uma espécie de integração mais coletiva acerca do que se pode retirar deste filme. Depois, a minha segunda e última martelada, não sei muito bem se isto se resultará em alguma coisa, mas é a história de um homem numa Austrália pós-apocalíptica. O filme é um filme que se chama O The Rover, não sei qual é o título em português, com o Guy Pearce. Acho que o filme é de 2012, se não estou em erro. Retrata a história de um homem que, numa Austrália pós-apocalíptica, encosta o seu carro para ir a um bar e um grupo de assaltantes vem e rouba-lhe o carro. E a partir daí gera-se toda uma, eu não lhe posso chamar de aventura, mas de perpetuação de vontade de recuperar o carro dele, a todo custo. E ao longo deste filme vai-se encontrando a ausência do suficiente, daquilo que nós tentámos retratar aqui como suficiente. Não há ordem, não há motivo, não há. Nada interessa. Portanto, o filme traz muito aqui a cortina da desesperança, da perda de sentido, da perda de ordem, de lei, eh, e a vigência do caos, não é? Portanto, nada interessa. Não sei, sem querer Se não for explicar aquela assim. ordem, é o caos. Sim, portanto.
Não há. Nós depois. Há uma cena final do filme que nós depois aí percebemos porque é que ele criou o carro. Não é? Acho que é a única. Até nem vou estragar. E dá-nos um conforto desconfortável. Eu chamaria-lhe assim, porque conseguimos perceber porque é que ele queria tanto recuperar o seu carro, mas ao mesmo tempo acho que há uma certa parte de nós que pode dizer: porra, depois disto tudo, eh, é um filme poderoso. Era a palavra que eu utilizaria, porque não há o suficiente. É um mundo muito caótico, sem ordem, sem lei, sem caos, de desespero, de desesperança, perda de sentido. Acho que isto depois dá muito que pensar aqui, não é? Portanto, o que é que, o que é que nos une? O que é isto de ordem? O que é isto de sentido? Para além do individual, isto é. Isto já será o tema. Necessário um coletivo primeiro. Como? Se calhar é necessário uma ordem, um sentido comum, coletivo primeiro, quase como que para dar o timbre da, para ajudar a sintonizar. Olha, ao escutar-te, veio-me à cabeça uma. Isto não é uma martelada, é uma pancadinha só. Na série da minha infância, Get Smart, que foi traduzida para português Olho Vivo. Era uma série de comédia de agentes secretos, com muita palhaçada. Que também há um filme, não é? Hum? Relativamente. Também há um Sim, filme que mais fizeram. recentemente fizeram pelo menos um. Sim. Do meu ponto de vista, fica bem aquém da série. Uh, que era ligeira, mas engraçada. E os maus da fita, os indivíduos que estavam sempre por trás de todas as tramas, era o caos, com capa. Era uma organização que estava por trás de todas as malandrices, em que já não me lembro o nome da personagem protagonista, o- ele envolvia-se lá naquelas coisas, depois lutava contra os agentes do caos. Caos com capa. Os maus. O caos é o mal da fita. Ahm, é, causa é o mal da fita. Isso fez-me lembrar muito a personagem do Joker no novo, na trilogia do Christopher Nolan, do Batman, portanto, no segundo filme, ah, que é o The Dark Knight. Acho que é The Dark Knight só. Agora dei-me assim uma branca, mas o filme é de 2008. A personagem do Joker, ele intitula-se como um agente do caos. Não é mesmo, pá. É, aquele gajo não tem mesmo, não tem juízo. Antigamente, Um pouco também me estava a lembrar. ah, a dicotomia que também existe entre, por exemplo, na trilogia do Matrix, entre o oráculo e o arquiteto. Um quer a ordem, o outro quer perturbar a ordem. São, portanto, duas interações diferentes, portanto, a interação entre essas personagens. Uma, o arquiteto quer implementar a ordem, o funcionalismo da Matrix, o oráculo quer desbalancear, não sei se é assim que se diz, a liberar. equação, a ordem, introduzir algum caos, Sim, sim. caos esse que leva à rebelião, à revolta contra a ordem estabelecida. Enfim, Na minha infância, os moralistas,
utilizavam muito o argumento. Se nós não seguirmos os preceitos A, B e C, aqueles preceitos incontornáveis, lapidares, caímos no caos. Ponto final. Ou seja, cairmos no caos era assim uma coisa, pronto, e acabou. Não havia saída do caos. Enfim, como se nós não estivéssemos rodeados pelo caos. Pois, e aí estás-me a fazer pensar se eu, no filme na segunda martelada que tem no The Rover, ao falar de caos, até que ponto o que estava implementado era uma ordem perversa. Tudo é permitido, mas isso se calhar não é caos. É uma Pois, ordem é outra do, ordem. é uma ordem de satisfação imediata, perversa, humana. Mas logo, perversa para outros dias. Não sei se é perversa. É diferente. Muito bem. Bom, já chega de caos, Uhum. de nada e é suficiente. Já chega. Exatamente. Muito bem, despedimos até a próxima ocasião. Novo episódio, novo tema. Até uma próxima. Até breve.